tristeza que eu tenho na minha carreira foi não ter participado da Olimpíada. Então a gente pode dizer que a primeira medalha de ouro do Brasil é suburbana, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Olá, galera do canal Zico 10. A gente tá vendo se aproximar as Olimpíadas. Eu, como embaixador da delegação brasileira, vou estar embarcando para lá para poder assistir o início, né, toda a abertura e mais algumas partidas da seleção brasileira. Não escolhi ainda a modalidade e, lógico, não poderíamos deixar de falar sobre as Olimpíadas e sobre atletas brasileiros que tiveram grandes conquistas. Mas a gente vai muito lá para trás. E hoje o nosso convidado, ele se chama Vitor Guilherme, mas é conhecido como Vitor Suburbano. Ele depois vai explicar por quê. E é trineto do primeiro medalhista de ouro que teve no Brasil. E depois o Brasil só foi ganhar a medalha de ouro 32 anos depois com Ademar Ferreira da Silva. Então, o nome dele é Guilherme Paraense, modalidade de tiro, e quem pode falar melhor, nosso convidado, é o Vitor. Vou te chamar de Vitor Suburbano e é um prazer grande te receber. E você vai falar por que esse suburbano, se o teu nome é Vitor Guilherme. Obrigado, meu camarada. Foi uma honra estar aqui com você, Zico, que também é suburbano. Claro, né? De Quintino, ali, Zona Norte. Você é da onde? A minha família toda é do IAPI da Penha. Ah, tá. Hoje eu moro na Ilha do Governador, mas somos tudo ali da Zona Norte, né? E o suburbano é porque eu tenho um certo ativismo aí nas redes sociais, pesquisando subúrbio, falando de subúrbio, falando da cultura suburbana já há mais de 10 anos. Então o pessoal me conhece. Já falou lá de Quintino? Com certeza. Eu estudava na Gama Filho, passava ali por Quintino. Você formou lá? Não, porque infelizmente a Gama fechou quando eu estava para me formar, né? Mas eu terminei o curso, então, curso? História. História. Hoje eu faço doutorado em História na UERJ e sempre pesquisando subúrbio, né? A cultura suburbana, a identidade suburbana. Você, lógico, não teve nenhum contato. Não. Teu pai teve? O teu avô? O meu pai chegou a ter, né, quando criança, porque o Guilherme ele morre em 68, né? Sei. Meu pai nasce em 59 e o Guilherme já 10 anos, né? Falecido em 68 e tudo mais. Mas assim, a minha família toda teve. Eu vou dizer isso para você porque eu não tive contato com nenhum avô meu. Nenhum, nem pai de pai, nem pai de mãe. Chegou até mim pelo que os meus avós contaram, né? Porque o Guilherme Paraense, ele era avô da minha avó, mãe do meu pai. Sei. Né? Marlene Paraense. Né? Então tem um monte de paraenses espalhados tanto pelo Rio, não só no Pará também, mas em outros lugares do Brasil. Que a gente são primos aí espalhados com esse sobrenome que carregam essa história do Guilherme. Então, na verdade, o Guilherme, ele vem para o Rio de Janeiro de Belém, ele é realmente paraense. E como é importante a gente contextualizar, a gente está falando da Primeira República, entra no topo da história, né? Então, você entrar nas Forças Armadas, um jovem entrar nas Forças Armadas nesse período era uma porta para ascensão social, como até hoje ainda é, né, o serviço militar. Ele chega no Rio de Janeiro em 1901 e vai servir na Escola Tática do Realengo. Então, ele é contemporâneo de nomes como o Hermes da Fonseca, o Bento Ribeiro, que chegou a ser prefeito e tudo mais. Só que ele tirava notas muito medianas nas matérias, mas ele se destacava nos esportes. E principalmente nos tiros, nos exercícios de tiro. Então, por essa habilidade dele, na década de 10, se eu não me engano, em 1910, ele já era diretor do tiro da Pavuna, né? Do clube de tiro na Pavuna, tiro esportivo. Né? Então, ele vai se destacando na modalidade, mas não só no tiro. Né? Ele pratica outros tipos de modalidade, inclusive o futebol também, que ele chega a ser... em 1919, ele chega a ser o presidente do Cascadura Futebol Clube e depois ele vai para a Liga Suburbana de Futebol. Joguei muita bola lá no Cascadura. No Cascadura, né? E em 1919 o Guilherme vira presidente da Liga Suburbana de Futebol. Então, é um momento ali da nossa história, essa Primeira República, que você ser destacado no esporte significava que você era um indivíduo de distinção para a formação da identidade nacional.
né? E que depois veio se coroar essa habilidade do Guilherme para o esporte com a medalha de ouro na Antuérpia. Foi em que ano essa medalha? Em 1920. Fez 100 anos aí durante a pandemia, né? Em 2020, e que foi uma tristeza para mim ver que assim foi muito pouco pouco destaque que foi dado. Falou-se muito do Afrânio, né? O Afrânio que foi ministro, do mais que estava nessa delegação que foi para Antuérpia em 20. Mas o Guilherme parece que passou assim, ó, ele ganhou a medalha de ouro. Bacana, ganhou a medalha de ouro. Primeiro, né? Foi só o primeiro. E tipo, você ganhar uma medalha de ouro, né, como eu falei, você ser um sportman naquele período da Primeira República, você era um cara distinto na sociedade. Né? Você se destacou pelo seu mérito, né? Pela sua habilidade. E não era profissional, né? Não era profissional. Não era profissional. Tanto é que eles se enfrentam uns percalços enormes assim, para chegar até Antuérpia, né? E foi por 2 pontinhos de diferença, né? 2 pontos. Mas foi um percurso bem interessante, né? Porque eles saem de navio daqui, né? De navio, param ali no Cabo Verde, parece que dá um problema no navio, na chegada e tudo mais. Eles chegam na Europa para pegar se eu não me engano, em Portugal, né? E eles chegam para pegar o trem para Antuérpia, só que eles vão de terceira classe, num navio num trem que não tinha nenhuma infraestrutura. Eles ainda tiveram material roubados, as armas, as munições de treino, as miras de treino, tudo. E, como é que eles iam competir? Aí que a delegação dos Estados Unidos empresta tudo para eles. E, por ironia do destino, ele bate o americano. Que emprestou a arma para ele e o material por 2 pontos. Você já teve alguma experiência com a Olimpíada? Você é um suburbano? Eu? Nenhuma. Não? Eu fui talhado na única que eu tinha de disputar. Foi quando? Em 70 é a maior tristeza que eu tenho na minha carreira, foi não ter participado da Olimpíada, porque eu joguei o pré-olímpico pela seleção brasileira. Naquela época tinha essa questão do amadorismo, por isso que os times da Cortina de Ferro ganhavam mais, porque lá era tudo amador. Então, eu logo em seguida assinei contrato, então só tinha aquela Olimpíada de 72, de Munique, que foi onde teve o atentado. Sim. Lá, a delegação de Israel, né, se não me engano. Aí o que aconteceu? Eu fiz o gol que deu a classificação para o Brasil. Nós ganhamos da Argentina de 1-0, eu fiz um gol de cabeça. E não te levaram? E aí, circunstâncias lá não me levaram em 72 e eu tomei a decisão de parar de jogar, quando não fui convocado. Aí falei com meu pai e tal, e graças a meus 2 irmãos que me fizeram voltar a jogar futebol uns 15 dias depois, por causa disso. O nosso futebol agradeceu aos seus irmãos, né? Por isso. Então, foi isso. Tinha uma frustração muito grande, né, de não ter participado daquela Olimpíada. O que veio me consolar foi o Japão, porque depois veio a Olimpíada aqui no Brasil e todo mundo, gente que hoje está de tornozeleira eletrônica, carregou a tocha. E eu fiquei de fora, nem convite, nada. Cidade do Rio de Janeiro. Cara, você daqui suburbano. Suburbano. Da zona norte da cidade. Da zona norte, divulgando o nome da cidade no mundo inteiro. E não fui convidado para carregar a tocha. Mas aí o Japão me agraciou. Eu nunca esperava, porque não tem nenhuma ligação com o esporte olímpico japonês. Como Kashima sediou o futebol em masculino e feminino, eles me convidaram para carregar a tocha, né, lá, e vou mostrar para você. Claro. Muito bonita. Pô, lindíssima. Não sei se já seu trisavô, né? Pode ser que tenha visto mais de perto, então você pode. Pô, isso aqui para mim é um momento histórico, pô. Tá recebendo o uniforme? O uniforme tá aqui, ó. Pô, belíssima mesmo. Uniforme que eu corri lá, né? Tive que tomar umas injeçõezinhas no joelho para poder dar uma corridinha. Tentar dar.
E você falando isso, né, de, pô, você tá em casa não ter sido lembrado, ser convidado, também me pega um pouco, porque meio que atravessa um pouco da história do Guilherme, porque na cidade do Rio de Janeiro, onde ele viveu no Meier, né, até falecer, não tem nada com o nome dele. Rua, praça, não tem nada com o nome dele. Ele ganha o ouro sendo um suburbano que veio do Pará. Então a gente pode dizer que a primeira medalha de ouro do Brasil é suburbana, da zona norte do Rio de Janeiro. Mas não tem uma homenagem para o Guilherme, assim, pública, de fato. Não, mas assim, o Guilherme acho que ultrapassa essa questão, porque é um marco histórico no esporte brasileiro. Tanto é que agora está tramitando um projeto de lei na Câmara, dos deputados em Brasília, que visa torná-lo patrono do esporte olímpico nacional. Espero que vá para frente, né? E aqui no Rio de Janeiro também está trabalhando para não só resgatar essa memória dele na cidade, mas também a nível do estado, com o diploma Guilherme Paraense na Alerj, para feitos de esportes e desportos, né? Ações e pessoas que se destacam no esporte do estado do Rio de Janeiro. E na família, Guilherme, né? Família Paraense. Paraense, Guilherme Paraense. Tem outros atletas de outras modalidades? Tem? Tem. O meu pai, né, que está aqui, inclusive, nos ouvindo, meu pai foi contemporâneo seu de futebol. Diz que jogou contra mim, né? Jogou uma vez contra você. Deve ter me dado umas pernadas lá no jogo, né? Foi zagueiro do Fluminense. Né? Zagueiro do Fluminense? Ih, com certeza. Foi da base do Fluminense, lá junto com o Delê, essa galera ali. O nome dele qual é? Flávio. Flávio Guilherme. Flávio Guilherme. Flávio Guilherme Paraense. De Almeida. De Almeida. Almeida é do meu avô, que era flamenguista. Meu avô João Francisco, cujo irmão jogou no Flamengo na década de 50, 60, que era o Bolero. Bolero? Cara, Bolero, pô. Bolero é meu tio avô. Zagueiro também, né? Então, assim, eu que não, além de não ter levado o nome Paraense, porque senão meu nome ia ficar extenso, mas eu pude homenagear o Guilherme Paraense dando o nome do meu filho, que é João Guilherme Paraense, e fazendo meu trabalho de historiador, né? Eu não fui para o esporte, infelizmente, apesar de querer ter sido jogador de vôlei, porque eu sempre gostei bastante por causa da altura também, mas eu acabei indo pelo lado da pesquisa, da história, né? Cara, muito legal ter você aqui, né? Parabéns pela história, né? Do seu trisavô, né? E um abraço grande lá para toda a família Guilherme Paraense, tá? Show. Que possam vir outros campeões aí também. Pode contar sempre com a gente, né? E o canal Zico 10 sempre procurando aqui mostrar o que é o esporte brasileiro, quais são as pessoas importantes, quais são as pessoas que dignificam o esporte, né? Da onde vieram, como fizeram. E espero que vocês gostem, que possam acompanhar a Olimpíada, que é um evento espetacular. Já tivemos aqui no Brasil e foi muito bacana, muito legal. E torcer sempre para os atletas brasileiros, né, que com todas as dificuldades se superam e chegam lá e muitas vezes dão conta do recado e nos deixam muito felizes, ok? Grande abraço para todos, até a próxima. Aí, galera, como embaixador não posso deixar de fazer um pedido a vocês, né? Para seguir, né, o time Brasil, porque nós estamos em segundo lugar, nada de vice. Temos que ser campeão, tem que chegar na frente. Então, quanto mais seguidores, só o time americano está na frente. E a gente está ali na boca para passar. Então, vamos seguir o time Brasil para a gente chegar na frente, ok?